picking por zona já mudou um pouquinho mais. Observe que no picking por zona, a gente divide ele por zona fixa e também por separador de itens dentro dessas zonas. Qual que é a boa prática aí para esse picking, tá? É que a gente vai definir as zonas com um volume equilibrado de trabalho, vai evitando assim gargalos. Se a gente está dividindo o CD e ele tem um picking mais fracionado, ele pode utilizar esse formato. Se ele já tem um volume gigantesco de produtos fracionados e não quer ampliar, a gente já coloca ele um flow rack com 2 ruas. Elias, mas como é que vai dividir se ele está no porta-pallet? Você vai ver que o porta-pallet, a rua do flow rack, primeiro você vai fazer a sugestão, é um porta-pallet só, vai virar bandeja de flow rack. Quando o cliente aumenta muito o nível de itens, na mesma rua que tinha, o outro lado vira também bandeja de flow rack. Ou seja, aquela rua ela fica contínua só de separação desses itens. O novo CD ela vai virar os dois lados flow rack e vai fazer a conferência aqui, ó. Então o separador não leva aquela miudeza, que é o que a gente chama no nosso WMS de embalados. Ele não vai levar o embalados para a doca, ele vem para essa área, onde ele faz a conferência, embala e depois manda para a doca. O WMS ele vai continuar com a evolução organizacional, desde um pique mais básico até evoluindo para uma estratégia de pique mais moderna, seja ela com papel, seja ela com coletor de dados. Em todos os cenários a gente consegue, inclusive no pique embalados. A gente também já fez a operação que foi o ponto que é importante é que nesse processo a mesa de operações ela consegue controlar o fluxo. Então, quando a gente imprime, você vai ver lá no WMS que tem lá a mesa de operações e tem dividido em 4 partes: separação, conferência e vai. Então, a mesa ela consegue equilibrar manualmente ou visualmente o fluxo de colaboradores por cada área. Então, tem uma equipe de separação para, por exemplo, o pico infracionado, para o caixa master, ela consegue liberando os mapas para fazer esse processo, tá? Uma etapa aqui que é importante é a consolidação do que foi separado. Quando a gente fala desse perfil de média profundidade, é que ele é fácil de adaptação e também o tamanho ao perfil da zona. A gente consegue colocar uma zona de pallets inteiros, de pallet metade, de pallet terço e depois de flow rack. Tudo no mesmo endereçamento. O que é que muda? Só o aumento que a gente vai ver dos números de endereços de picking lá no nosso cadastro. A estrutura é a mesma. Quando está no WMS, tem 2 endereços, 2 apartamentos. Quando tem na metade, tem 4. Quando tem no terço, tem 6. Quando tem no escaninho, e aí vai. Então, a gente só aumenta o número de picking, mas a rua é a mesma. Não teve alteração de layout no cenário, tá? Quando a gente faz aqui a separação no nível inferior do porta-pallet, nesse cenário, quando a gente já entra por zona, já vai diminuindo a produtividade do picking aqui por carrinho. Por quê? Porque os itens fracionados veio para aqui. Aqui já vai ficar mais focado com separação de produtos volumosos, que o nosso WMS ele faz a separação. Por exemplo, quando o cliente comprou 12 unidades do desodorante Rexona, ele já separa uma caixa volume master e uma unidade para o fracionado. Nessa separação, você já consegue ter essa visualização do que é caixa fechada, a equipe que vai separar a caixa fechada já pega, e fracionado já vem a separação no carrinho para essa área. Quando a gente fala do flow rack, é a mesma lógica. O que é que mudou? A quantidade de picking. Então, numa rua que nós tínhamos aqui um endereço com 2 produtos, agora a gente vai ter um endereço com 48 produtos. Por quê? A gente diminuiu o espaço ocioso. Percebe essa parte aqui, ó, visual, que ainda está vazia? Vai lá e outra bandeja no mesmo porta-pallet. Só aumentou a quantidade de endereços de pique na nossa estrutura. Facinho de fazer, a equipe do cliente mesmo consegue fazer. Não precisa de intervenção da equipe de suporte. É muito simples. Vai lá no cadastro e inclui mais um endereço. Incluiu mais um endereço, mais 2 endereços. E é importante que são essas bancadas de consolidação. A bancada ela vai ler o picking list, né, a lista de separação, e depois ela vai bipar os produtos,
vai fechar a caixa, vai gerar a etiqueta e essa etiqueta vai lá para a estratégia de consolidação. Quando o conferente bipa na caixa, é que tudo que está lá dentro foi conferido. Fechou a conferência do pallet. Então, você pode agregar ainda também por pallet dentro do mesmo WMS. E essa tecnologia de mini load ou estantes automatizadas, por enquanto a gente não atende porque não é nenhuma realidade de nenhum cliente nosso. Já foi cliente nosso no passado, que conhecida também por muitos a Tambasa, mas a gente não operava com ela no armazém, a gente operava só na frente de loja.